Vocês sabiam que 90% dos donos de provedores não analisam os indicadores financeiros de forma correta? Eles olham apenas o faturamento, mas faturar muito não quer dizer que a sua empresa está dando lucro. E com isso, nós vamos te ensinar 5 indicadores financeiros que vai conduzir a sua empresa para o caminho correto assim que você colocar em prática. Existem 5 indicadores que mostram a realidade do seu provedor de internet, porque hoje em dia é fácil administrar, gerenciar, olhando como? Olhando caixa, o saldo da conta, o faturamento e gerenciar no feeling, no achismo. Mas quando você tem os indicadores corretos, você consegue direcionar a sua empresa de forma estratégica. O primeiro, mais conhecido, faturamento. O que é o faturamento? Todo aquele valor que entra na minha empresa, todo o valor que o meu cliente paga. Sua fórmula é simples: quantidade de cliente vezes a quantidade do plano deles. Então, se eu vendi 300 planos a R$ 99,90, eu estou faturando R$ 29.970. Mas isso é lucro? Isso é apenas a receita desse cliente. E falando em lucro, segundo indicador, margem de contribuição. Aí sim, esse é um indicador estratégico, também conhecido como margem de lucro. Como é sua fórmula? Lucro dividido pela receita vezes 100. Exemplo: faturei 100 mil, meu lucro 20 mil, minha margem 20%, o que quer dizer que a cada R$100 que entra na sua empresa, apenas 20 permanece para você. E os outros 80, você tem seus custos, suas despesas. E quando eu sei que a margem está adequada, se eu observo a minha margem de contribuição semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, eu sei que ela está oscilando. E o que pode causar essa oscilação? Custos elevados, estou comprando de forma errada, o preço que eu tenho hoje, que eu vendo para o meu cliente, está tabelado, está igual do mercado, mas será que eu estou precificando certo? E terceiro ponto que pode ser uma causa: má administração, inconsistência operacional. Então eu não estou sabendo gerenciar minha empresa, com isso eu tenho custos elevados, tenho um preço diferente, a minha margem cai. A margem, ela é o termômetro da sua empresa. Fluxo de caixa, o terceiro indicador e um dos mais importantes que devem ser conferidos, analisados e acompanhados diariamente. Gosto de dizer que o caixa é o ar. Quando temos ar, respiramos e vivemos. Quando não tem ar, morremos. E quando a empresa não tem dinheiro, o que acontece? Vou dar um exemplo. Você vendeu, faturou R$100 mil, porém suas vendas foram todas parceladas. O seu fornecedor você comprou à vista e o resultado? Não tem o caixa, não tem o fôlego para pagar esse fornecedor. Então, muitas empresas, mesmo faturando muito, acabam quebrando porque não tem uma gestão no seu fluxo de caixa. O caixa vai ser o seu direcionamento, ele vai ser a bússola que vai conduzir a sua empresa. Quarto indicador: EBITDA. Esse é conhecido muito pelos bancos, pelos investidores. Por quê? Esse é o indicador onde mostra o real valor da sua empresa, como ela está evoluindo. Então, toda vez que a gente precisa de um aporte do banco, um empréstimo, nós precisamos mostrar a margem EBITDA, onde ele vai mostrar realmente se nós temos ou não uma rentabilidade. E o que seria o EBITDA, né? Ele é um lucro antes dos juros, multas, amortizações, impostos. Então, esse valor também tem que ser analisado, principalmente se você tem intenção de crescer, expandir, o seu EBITDA tem que ser acompanhado com um indicador. E quinto e último indicador: ticket médio. Esse tem que ser acompanhado e, melhor ainda, ter metas de crescimento. Toda vez
que você parar para pensar: eu preciso trazer mais clientes ou eu preciso que os meus clientes da base paguem melhor, que eles tenham mais serviços agregados, que vejam o valor da minha empresa e com isso aumente o seu ticket médio. Então vou dar um exemplo. Você tem um faturamento de R$100 mil com 200 clientes. Isso quer dizer que o seu ticket médio é R$500. E hoje é mais fácil você trazer novos clientes para o seu provedor ou é mais fácil você vender mais para quem está dentro da base? Não existe o certo ou errado, não existe o fácil ou difícil, e sim estratégias que devem ser tomadas dentro do seu provedor. Mas se você não olha os indicadores, como que você vai saber qual direção tomar? Se eu vou optar por trazer novos clientes ou se eu vou optar por aumentar o ticket dos meus clientes? Então, os indicadores revelam a direção que o seu provedor precisa ir. E se você não conhece indicadores, se você não olha diariamente, semanalmente ou mensalmente, você precisa olhar receita, fluxo de caixa, EBITDA, margem de lucratividade e ticket médio. Iniciando com esses 5 indicadores, você já tem um direcionamento para sua empresa. E a partir do momento que você olha os indicadores, não tem como você desver essas informações e não agir. E se você não sabe ou tem dúvidas de como gerenciar o seu financeiro, de organizar os indicadores da sua empresa, a WS Academy está aqui para te ajudar com cursos de gestão, com cursos de financeiro. Nos chame e aprenda mais conosco. Até mais!